Estamos no livro Um Rumo a uma Vida Significativa, capítulo 25, página 265. Então, na verdade, toda essa sessão do livro trata sobre Deus. Então, na prática, aqui nós vamos ver como a gente, entre aspas, se conecta com Hashem. Fé e razão para tocar o divino. Diz o rei Salomão, o rei Davi, perdão, nos Salmos, escolhi o caminho da fé. A fé não é a falta de razão, é uma experiência em seu próprio direito, o qual, quando cultivado, permite-nos experimentar o máximo. Por quê? O que é fé? Tem coisas que a gente sabe. Eu costumo dar sempre o exemplo que 2 mais 2 é 4, nós sabemos. Se eu dizer para vocês qual é a raiz quadrada de 33, que é um número que eu já decorei, é 5,744626, então, na prática, vocês vão saber quando fizerem a conta na calculadora. Caso contrário, vocês estão acreditando em mim, porque não é algo que se sabe. Ou seja, na prática, conforme está explicado em Hassidut, fé é o que transcende o conhecimento, a sabedoria. Aquilo que eu sei, eu sei. Aquilo que eu não sei, eu acredito que seja. Contudo, não quero entrar agora, estamos na introdução do capítulo só. Contudo, é importante levar em consideração que quando falamos de fé, todos e cada um de nós não necessariamente implica confiança. E disso vamos ver se o capítulo vai analisar, senão a gente fala depois. Ok? Acreditar em Deus é uma coisa, depois confiar nele é outra. Muito mais difícil, muito mais profundo. Um escritor que veio encontrar-se com o Rebbe afirmou que muitas pessoas não pareciam ter crença religiosa. O Rebbe discordou. As pessoas têm crença religiosa inata. Podem ter dúvidas, mas para questionar-se Deus, o primeiro início é que se acredite em alguma coisa. Você deve ter alguma aceitação de Deus até para questioná-lo. Por quê? Como diz o ditado, eu não acredito nas bruxas, mas que as há, que existem elas. Na prática, então já está partindo, não acredito, mas existe. Ou seja, na prática, você tem que admitir que existe algo assim para poder discutir isso. Mas, se essas pessoas acreditam, por que não se comportam como tal? Perguntou o escritor. Elas têm medo da sua fé, respondeu o Rebbe. Temem as demandas que a fé possa exigir delas, que tenham de abrir mão de alguma comodidade ou que desacreditem em alguma ideia sua. Temem mudar suas vidas. Na verdade, quando você vive uma vida de acordo com a fé, implica num compromisso. Isso implica numa conduta de acordo com a fé. O que na prática, hoje em dia, alguém vai me dizer, mas Rabino, ele tem que justificar, às vezes, a sua conduta de eventualmente não comer kasher, ou eventualmente não seguir determinados princípios, ou eventualmente não cumprir Shabbat. Então ele tem que criticar, a Torá é antiga, é obsoleta, porque desta forma ele justifica a sua conduta. Se não, caso contrário, vai dizer, não, a Torá está certa, Deus existe, e ele que cuida de Shabbat, só que o meu Shabbat foi feito para lavar o carro. Não condiz dizer que eu acredito nisso e depois não sigo isso daqui. Não pratico essa fé. Surge a pergunta aqui, o que é fé, o que é razão? Os seres humanos têm muitas faculdades à sua disposição. Temos um cérebro para processar informação, emoções que nos impelem e intuição que nos orienta. Temos nossos instrumentos sensoriais de visão, audição, olfato, paladar e tato. Portanto, onde a fé se encaixa? Muitas pessoas não encaram a fé como uma faculdade humana básica.
Eles a veem mais como uma ausência de razão. Outros são até mais cínicos, alegando que a fé é um sinal de fraqueza, alguma coisa a que recorrer quando tudo mais falha. Em tempos remotos, continuando neste raciocínio, a fé era uma necessidade, porque o homem não tinha ciência para ajudar a explicar as leis da natureza. Mediante da razão e de todas as brilhantes conquistas do homem, nós descuidamos da nossa necessidade de fé. A fé não é apenas uma criação de nossa imaginação que se destina a lidar com questões que não conseguimos compreender? E mesmo assim, vemos que as pessoas acreditam instintivamente em alguma coisa maior do que elas mesmas. O sentimento existe dentro de todos nós. Precisamos apenas saber como chegar até ele. Sabemos com certeza como chegar à razão, pois passamos nossa vida inteira cultivando esta faculdade, na escola, no trabalho e em todo canto. Mas como cultivamos a fé? Não é uma coisa que a gente tem ou não tem. Não é uma coisa que a gente tem ou não tem. Você ou acredita ou não acredita. Então nos ensina na prática. Todos nós nascemos com fé. Ela não se adquire, tampouco se aprende. É nosso estado mais natural. Uma criança pequena, por exemplo, simplesmente tem fé inata. Conte a ela uma história fantástica e mesmo que ela perceba que não é real, acreditará em você. Até a criança acredita que o pai é um super-herói. Não que devamos confundir a fé com ingenuidade infantil, ou com credulidade ou com preguiça. Nem a fé é uma ausência de razão. A fé é força poderosa, positiva em nossas vidas, não menos essencial à alma humana do que a faculdade de pensar ou a faculdade de sentir. A fé é a faculdade que reconhece verdades que são infinitamente, incompreensivelmente maiores do que nós mesmos e as aceita como reais e relevantes. Portanto, por que tantas pessoas afirmam não ter fé? É porque nós consideramos que fé e razão se contradizem? Porque interpretamos erroneamente seus papéis? Considere novamente a criança. À medida que ela cresce, aceita cada vez menos o valor aparente. Isto significa que ela esteja perdendo a fé? Não. Apenas que sua fé está sendo encoberta pela razão. Não apenas isto, mas à medida que ela envelhece, se dá conta de que sua fé tem sido insultada incessantemente. Depois de anos vivenciando a hipocrisia e a mentira, aprende a desconfiar de suas próprias crenças interiores. Para se proteger, começa a utilizar apenas a razão para processar ideias e constituir seu sistema de valores. Ela realmente consegue silenciar a voz interior que lhe diz que, mesmo que não possa agarrar uma coisa com sua mão ou compreendê-la inteira com sua mente, tal coisa pode existir de verdade. Precisamos aprender a cultivar nossa fé natural. Não podemos permitir que nossa razão abafe a voz interior que nos diz o que sabemos ser pura verdade com cada fibra de nosso ser. Uma mente sã reconhece suas limitações inatas, admitindo que existem muitas experiências fora do estreito âmbito de nossa própria lógica. Ou seja, essa parte que está tão limitada da nossa lógica, a gente consegue transcender. Como transcendemos? Com a fé. Afinal de contas, aprendemos a incorporar muitas crenças às nossas vidas, mesmo que inicialmente elas possam parecer absurdas, como buracos negros no espaço ou as esquisitices das partículas subatômicas. Mesmo que não possamos compreender completamente estas premissas, nós as aceitamos porque elas ajudam a explicar diferentes fenômenos em nosso mundo físico, que de outra maneira seriam incompreensíveis. Ou seja, se nós vamos falar do nosso mundo espiritual, tem uma função diferente, trabalha de forma diferente.
Mas quando falamos do nosso mundo físico, na prática, muitas vezes a gente não consegue transcender ele. E certos fenômenos no mundo físico mesmo, a gente não consegue explicar, não consegue compreender. Então aí entra a fé. Por que estamos dispostos a acreditar em alguma coisa além dos meios de nosso próprio conhecimento? E, entretanto, quando se trata de acreditar em Deus, em confiar em nossa fé inata, exigimos provas irrefutáveis. Por que utilizamos dois critérios? Ou seja, você vai no médico, você acredita no médico. Você acredita, eventualmente, na ciência ou em outras coisas. Agora, quando se chega de Hashem, não acredita. Talvez as consequências de aceitarmos Deus e a responsabilidade pessoal que isto nos exige são tão desafiadoras que preferimos achar uma maneira para justificar nossa posição, questionando ou rejeitando Deus. Precisamos superar nosso desejo de acreditar em Deus de acordo apenas com nossa razão. Cada um de nós tem um juiz de verdade interior, um árbitro definitivo que avalia toda a informação que nossos sentidos e nosso intelecto nos fornecem. Às vezes, ele nos avisa que nossa lógica deveria respeitar uma sensação mal orientada. E às vezes, nos avisa que nossa mente racional ou cética deveria render-se a uma verdade que nossa fé adotou. Nossa razão, se está bem desenvolvida, chega à conclusão óbvia de que a realidade é muito maior do que podemos vivenciar com nossos sentidos e com nosso intelecto. Acabamos de nos dar conta de que esta realidade não é um produto da mente, mas a mente é um produto desta realidade, porque de acordo com a realidade que vivemos, de alguma maneira vamos moldando a nossa mente, vamos nos adaptando. A razão pode nos levar até a porta desta realidade, mas precisamos de instrumentos diferentes para entrar. Mas tudo isto ainda não é a fé, pois a fé é a pura vivência de Deus. A razão pode nos permitir atuar neste mundo e fazer nossas vidas terem sentido, mas sem fé não teríamos alicerce algum para a vida. Não poderíamos nos ligar a Deus, a realidade absoluta, e a vida seria uma série aleatória de acontecimentos lógicos e ilógicos. Iríamos nos debater em nossa busca de sentido e não acharíamos conforto algum em um mundo turbulento, fragmentado. Além de que este mundo em si, nós estaríamos simplesmente sem a possibilidade de transcendê-lo. A fé em Deus nos permite transcender, crescer, evoluir, se superar e transcender as barreiras e limitações deste mundo. A fé é um poder que o toca, e unicamente a você. É a verdade humilde que é tão simples quanto real, tão serena quanto imperiosa. A realidade divina irradia música maravilhosa para que nós escutemos, mas a atividade incessante do mundo material, com frequência, abafa a melodia. A fé é o instrumento com o qual podemos escutar a música. A razão pode nos dizer como viver, mas a fé nos diz por que viver. Para levarmos uma vida significativa, devemos unir nossa fé e nossa razão, e não separar entre eles. Acho que não somente nos dizer por que viver, sino também para que viver. Como unir, então, fé e razão? Fé e razão são duas faculdades que utilizamos para vivenciar Deus. É, por intermédio da fé, que vivenciamos a essência de Deus. Por intermédio da razão, vivenciamos a manifestação de Deus. Olha que detalhe importante. Com a fé, vivenciamos a essência de Deus. Por intermédio da razão, vivenciamos a manifestação. Que significa? Como a gente se expressa, como a gente se revela, como a gente se manifesta no mundo. A fé ultrapassa nossa sabedoria, nossas experiências, nossas realizações, introduzindo uma presença superior em nossas vidas. Não importa o quão inteligente uma pessoa possa ser, não importa o quanto ela possa apreciar a grandeza do universo e a sofisticação das leis que o governam. Não importa o quão sublimes sejam suas ideias e experiências espirituais.
Estes pensamentos apenas desviam sua atenção da vivência da pura essência divina. Toda a grandeza e elegância do mundo podem ser manifestações de Deus, mas não são o próprio Deus. Hashem é muito maior do que suas obras. O cientista é muito maior do que aquilo que ele descobre, que ele inventa. Sendo criaturas de Deus, não temos linguagem alguma para definir sua essência ou para nos relacionarmos com ele no nível racional. A única maneira com que podemos nos relacionar com a essência de Deus é por intermédio de uma fé pura, íntegra, aquilo que falamos antes, transcender. E cada um de nós possui esta fé em nosso interior, é o alicerce sobre o qual repousam nossa razão e nossas faculdades. O rei Davi começa um de seus salmos com as palavras: a prece de um pobre, tefilá leani. Por que ele atribui a prece a um pobre, em vez de uma pessoa rica e sofisticada? Duas pessoas foram convidadas a ver o rei. Uma era um homem rico e educado, o outro um camponês analfabeto. O rico chegou primeiro, entrou no palácio e atravessou um aposento repleto de uma coleção de literatura, de música e de arte. Ciente do grande valor de muitos dos objetos, ficou tão absorvido que perdeu o compromisso com o rei. Mais tarde, o camponês analfabeto chegou. Como não sabia apreciar todos os livros e pinturas, atravessou o aposento, foi direito para as câmaras reais e passou o tempo todo conversando informalmente com o rei. Isto não quer dizer que podemos atuar completamente apenas baseados na fé. Ela precisa se juntar à razão e se integrar em nossas vidas. Uma vez que vivenciamos a fé, a razão se torna um instrumento que nos ajuda a manifestar a essência de Deus, a imbuir nossos corações, nossas mentes e nossa conduta cotidiana com a pura fé divina. A manifestação da fé está no ato físico, não apenas na mente. Isso daqui é uma questão fundamental. A gente tem que saber, na prática, levar isso nas nossas vidas. Ou seja, é um ato, algo que você tem que... Um ato físico, não é algo intenção. Olha, eu pensei, eu imagino. Não, tem que ser algo realmente, como chama, para vivenciar mesmo. Os pensamentos e sentimentos mais puros não fazem, na verdade, não podem fazer você realizar uma boa ação. Já ficar na intenção, na boa vontade, não é suficiente. Você pode entender que uma determinada escolha é certa ou errada, mas sentir-se incapaz de agir. De fato, nossos corações e mente nos incitam a fazer muito mais do que jamais chegamos a realizar. A fé é o que ajuda a converter uma boa intenção numa boa ação. Uma simples boa ação não tem ornamentos. Não é ostentatória, ou complicada ou audaciosa, mas possui o poder da essência. Fé absoluta, como manifesta na ação simples, cria um relacionamento entre homem e Deus. Sem fé, nossas outras faculdades são simplesmente instrumentos sem visão ou direção. Com fé, eles se tornam meios com os quais nós levamos adiante nossa missão divina. E, contudo, a fé não pode ser compartimentalizada. Você pode tentar acreditar em Deus, mas relegá-lo a certas partes de sua vida ou determinadas horas do seu dia. Isto torna sua fé incompleta. Afinal de contas, se Deus é o Criador de tudo que existe, como sua fé pode ser completa quando não afeta tudo em sua vida? Se você, desde que você acorda até que vai dormir, como diz o versículo, pois elas são nossa vida e a forma de nossa vida. Utilizando a razão, você pode fazer da fé um elemento constante de sua vida. Todos os seus pensamentos, palavras e atos manifestarão sua fé. E você acabará por ter a divindade e a providência divina em tudo o que você faz. Você acabará por encontrar Deus em todos os seus caminhos. Como diz o versículo, a fé em Deus não é passiva.
não significa cruzar os braços, aceitar os acontecimentos e interferir. Que nem alguns acreditam que não se deve ir no médico. Se Deus quer que eu cure, ele vai me que eu sare, ele vai me curar. Quando percebemos perigo, a fé dita que nos protejamos. Quando experimentamos dor, a fé exige que clamemos e procuremos alívio. Quando vemos um necessitado, a fé insiste que não apenas oremos a Deus, mas que nos aproximemos dele. Não basta dizer, Deus ajuda ele. Se Deus colocou ele no meu caminho, para que eu possa ajudar. Fé significa confiar em Deus e, ao mesmo tempo, saber que Ele criou as leis da natureza e nos deu a capacidade de trabalhar no âmbito destas leis para ajudar-nos a conseguir o que pedimos em nossas preces. Certamente, uma pessoa crente sabe que não importa o quanto de esforço ela empregue, todas as suas bênçãos se originam de Deus, mas cada um de nós precisa criar o receptáculo para encerrar estas bênçãos. Não adianta pedir para Deus água e eu não trago o copo para ele poder me servir a água. Pode chover 10 dias seguidos, mas se um fazendeiro não tiver arado e plantado seus campos, nenhum só grão de trigo irá brotar. Por outro lado, sem a bênção de Deus, não há nada que o fazendeiro possa fazer para arrancar trigo da terra. A fé verdadeira se constitui não apenas numa crença em Deus, mas numa confiança de que Deus sempre faz o que é bom e certo. A fé verdadeira não hesita, mesmo que as coisas não resultem do jeito que gostaríamos. Sim, podemos ter dúvidas. Sim, podemos nos entristecer pelo estado de carência e de sofrimento do mundo. Sim, podemos querer confrontar-nos com Deus por permitir tragédias. Mas abandonar sua fé em Deus significa que você está comprometendo a si mesmo. Quando sofremos nas mãos de outras pessoas, devemos direcionar nossa raiva para o alvo apropriado, o homem. Se alguma coisa aprendemos com a guerra e o genocídio é que nossa fé no homem pode se equivocar, mas nunca nossa fé em Deus. O tradicional a gente ouvir o público reclamar onde estava Deus no Holocausto. Eu pergunto onde estava a humanidade no Holocausto, o ser humano. Ou já culpamos a Deus e o homem. E não foi no Holocausto. Todas as perseguições, todos os genocídios, não é algo do passado. Tivemos Darfur, tivemos N situações no mundo de genocídio. O Holocausto é mais um. E o mundo assiste de plateia. O que acontece hoje em dia no Afeganistão. E vamos deixar porque tem muito mais aí por vir para frente. A fé verdadeira não é a fé cega da ignorância, mas a crença inflexível na verdade absoluta. É uma ligação direta com a essência de Deus e, por conseguinte, não é arbitrária ou condicional. Isto é o que distingue a fé verdadeira da emoção imatura que, às vezes, chama a si mesma de fé, a qual estabelece que nossa fé em Deus está condicionada a que Ele faça as coisas do jeito que nós queremos. Já Deus é o nosso servente. Sabemos que Deus acredita em nós. É nossa tarefa acreditarmos nele. Agora bem, como conciliar fé e razão? Embora algumas pessoas continuem a encarar a fé e a razão como adversários, a verdade é que a razão leva à fé e a fé leva à razão. Utilizando a razão, podemos contemplar as maravilhas da criação de Deus e começar a reconhecer a amplitude de seu poder infinito. Mas a razão também nos leva a entender o limite do conhecimento humano e o quanto está além de nosso âmbito. Como escrevem os sábios, o conhecimento supremo é saber que você não pode conhecer Deus. Ou seja, na prática, não adianta, eu não vou conseguir conhecer a Hashem. Por quê? É óbvio.
Se eu sou limitado e Hashem é ilimitado, por definição, já estou devendo. Uma tal percepção, uma tal afirmação de confiança e de humildade nos conduz ao limiar da fé verdadeira, pois a fé é o instrumento que utilizamos para alcançar a verdade, que está além da que já conhecemos. Portanto, é a razão, em última análise, que ajuda a nos levar para a fé. E a fé nos conduz à razão, porque a fé em Deus nos impele a utilizar nossa razão, cada grama de inteligência e lógica que Deus nos deu, para internalizar e integrar nossa fé. Deus nos diz explicitamente que Ele quer que nós o conheçamos. Dá-te lo que avija. Conheça o Deus de teu Pai, diz o versículo. Aprender com nossa mente seus finitos instrumentos da lógica. Lançamos-nos numa busca duradoura na qual expandimos o âmbito de nossa razão, aprendendo tanto a consumar seu poder quanto a reconhecer suas limitações. Portanto, a fé e razão formam uma poderosa dinâmica. Reconhecemos que a fé não é uma mera muleta para o ignorante. Ela pode nos conduzir a um lugar de que mesmo a mente mais refinada não pode aproximar-se. Para ficar claro, existem dois tipos de fé. A fé cega e imatura de uma criança que precisa ser orientada pelos outros. E a fé madura de alguém que percorreu um longo caminho com sua mente e seu coração. Finalmente, alcançando um limiar que só pode ser atravessado com um salto de fé. Certa vez, dois jovens visitaram uma pequena cidade na Rússia, em pleno inverno. Tentaram achar o banho ritual e souberam que era a pé de escarpada colina. Mas o caminho para o banho era ladeira abaixo. Disseram-lhes, e ficava tão perigoso e escorregadio no inverno que ninguém o usava. Ninguém não, um homem muito especial, ia lá todos os dias. Na manhã seguinte, céticos, os jovens resolveram seguir o homem que, para surpresa de ambos, era muito fraco e velho. Com certeza, pensaram eles, talvez não consiga descer a ladeira, mas desceu, seguro, a montanha cheia de gelo, enquanto os jovens, tentando segui-lo, escorregavam e caíam. Estupefatos, viram quando o velho entrou na casa de banho. Depois, respeitosos, perguntaram-lhe como descer a colina. Quando alguém está ligado lá em cima, respondeu ele tranquilo, não cai aqui embaixo. Como podemos ter fé em nossa geração? Na verdade, a fé é aquilo que nos sustenta, como vimos agora. Então, como podemos ter fé em nossa geração? Numa vida, numa geração tão hostil, tão racional, tão anti-espiritual. Muitas pessoas hoje ainda têm problemas para acreditar em Deus e são atormentadas por perguntas. Este ceticismo é saudável ou não? É uma busca honesta da verdade ou uma justificação para um comportamento egoísta? No fim do dia, apenas você sabe o quão sinceramente sua busca pela verdade. Você só tem a você mesmo e a Deus para responder. Se sua busca é autêntica, então você já começou sua relação com Deus. Como todas as relações dinâmicas, esta busca é um processo. Começamos a partir da perspectiva limitada de nossa própria existência, ascendendo passo a passo até chegarmos a compreender que Deus é a verdade absoluta da qual nós somos uma extensão, e não vice-versa. Para alguns, o primeiro passo pode ser descobrir se você está realmente pronto a escutar e crescer, se deseja aceitar a responsabilidade da fé. O próximo passo é tratar de suas dúvidas em relação à existência de Deus. Você deve tentar unir sua fé à razão, pois só a sua razão pode reconhecer verdadeiramente as limitações da mente e seu papel no processo da busca por Deus. Então, precisamos permitir que nossos sublimes instrumentos interiores se expressem. Sabemos que existe um Deus, tanto quanto sabemos que existe uma alma. Não porque podemos vê-la,
ou tocá-la, mas porque podemos senti-la. Sentimos os efeitos da alma, percebemos sua fome de sentido, sua sede de conhecimento e sentimos sua satisfação quando a nutrimos. De forma similar, sentimos-nos elevados quando temos Deus em nossas vidas. Sentimos propósito e direção. Concluímos que existe sentido em tudo o que fazemos. Este processo inteiro precisa de combustível, conhecimento sobre Deus e sobre nós próprios. Devemos estudar a Bíblia, o projeto de Deus para a criação. Precisamos aprender a efetivar nossa fé através da caridade e das boas ações. Por intermédio de nossa virtude e de nossa generosidade, fortalecemos a ligação entre nossa realidade material e a realidade absoluta, que é Deus. Acima de tudo, precisamos olhar de outra forma os instrumentos que utilizamos para tentar revelar santidade em nossas vidas. Não podemos simplesmente nos limitar aos meios sensoriais convencionais para nos relacionarmos com uma coisa que é suprassensível. A busca de Deus nesta época pode parecer especialmente difícil, pois muitas pessoas hoje em dia são pouco familiarizadas com a fé, o que é e como cultivá-la. Nascidos numa época em que as prioridades materiais tomaram o lugar das prioridades espirituais, muitas pessoas pouco sabem sobre Deus e sobre o que Deus deseja de nós. As pessoas em geral estão desconectadas disto. As pessoas têm tempo livre à sua disposição e com frequência não sabem como preenchê-lo de forma significativa. Ao contrário, procuramos como ocupar o tempo. Parece muito difícil encontrar onde mudar esta orientação, já que todo mundo, de pais a educadores e políticos, parece estar igualmente desinformado. E, contudo, as pessoas continuam à procura de sentido, à procura de Deus. Este é um tributo à fé mais profunda de todas. É durante tais épocas de escuridão espiritual que a fé mais recôndita fervilha. Devemos reconhecer que existem dois tipos de escuridão. Uma em que nos damos conta que está escuro e ansiamos por enxergar. A outra, quando a escuridão é tão intensa e duradoura que nós nos resignamos com ela. O primeiro passo para escaparmos da escuridão é admiti-la. Só então você pode começar a se empenhar pela luz. Nesta atmosfera de escuridão espiritual, nós todos temos a capacidade e a responsabilidade de permitir que nossa fé irradie, integrando-a então em nossas vidas cotidianas. Converse sobre sua fé com a família e os amigos. Cultive-a por intermédio do estudo e da oração. Coloque-a em prática através de boas ações e de caridade. Por um momento, pare o que está fazendo. Deixe que sua mente fique em silêncio e permita-se escutar a voz baixa, serena de Deus. Quando se libertar, irá dar-se conta de que sua fé está muito mais perto da superfície do que você imagina. Lembre-se, independente de qualquer coisa, a realidade absoluta de Deus existe. A única questão é como irá corresponder a ela. O quão verdadeiro você será em sua procura. Neste meio tempo, Deus está esperando por você. Em 1941, durante a ocupação nazista, o Rebbe e sua esposa viviam em Paris. Em Nova York, após muitos telefonemas e cartas angustiadas, o Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, sogro do Rebbe, ajudou o casal a obter os documentos necessários e as passagens de navio para que viajassem via Portugal para os Estados Unidos. Um pouco antes de subir a bordo, o Rebbe recebeu um telegrama do sogro. Não viajem neste navio, aconselhava ele. Embora os nazistas soubessem da identidade e residência do casal, e embora não houvesse garantia de que ambos pudessem conseguir passagens para outro navio, o Rebbe imediatamente cancelou as reservas. Mais tarde, soube-se que um submarino alemão afundara a embarcação e em que o casal planejava viajar sem haver sobreviventes. O Rebbe e a esposa tomaram depois outro navio e chegaram a salvo a Nova York em 21 de junho
de 1941. Na prática, acho que com essa historinha simplesmente encerrou que a gente deve viver a nossa fé e baseados na nossa fé e deixar que ela guie os nossos passos.